Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de maio. Foi um mês em que eu tive aqui algumas leituras bastante interessantes e que estou muito ansiosa por partilhar convosco, apesar de não parecer, tendo em conta que já estamos em agosto e só agora é que eu vos estou a falar sobre estes livros. Mas lá está, os livros chegam até nós e os vídeos dos livros chegam até nós quando tem de ser. Portanto, vou passar a falar-vos sobre os livros que li durante o mês de maio. Comecei o mês com chave de ouro, porque o primeiro foi aqui O Final Escreve-se Sozinho, de Evelyn Clark. Um livro escrito a quatro mãos entre a Vi Schwab e a Cat Clark. Elas são amigas, Cat Clark escreve guiões, a Vi Schwab dispensa apresentações e, portanto, juntaram-se para escrever esta espécie de thriller suspense, que efetivamente tem algumas das características de um thriller suspense, principalmente ao estilo da Agatha Christie. Portanto, nós temos aqui um grupo de pessoas que é chamado até uma ilha, acham que estão a ser convidados para uma festa, afinal chegam lá, descobrem que o anfitrião bateu as botas, estava a meio do livro que estava a escrever, aliás não estava quase no final, mas não chegou a terminar o manuscrito. E portanto o que acontece é que nós temos aqui vários autores a serem chamados para esta ilha, todos de géneros diferentes, e vai-lhes ser proposto escrever o final desse livro. Portanto eles têm 72 horas para ler aquilo que já estava escrito e darem um rumo à história que eles achem que seria o rumo mais original, talvez. E a verdade é que nós temos aqui na contracapa a dizer que são 6 autores, uma ilha privada, 72 horas para escrever um final. Na verdade não são 6 autores, são 7, porque temos aqui também uma dupla a escrever e portanto são 7 pessoas, apesar de para todos os efeitos, a nível de publicação são 6 autores. O que é que este livro tem efetivamente? Digo-vos já que esqueçam policiais, estrelas por aí fora, como eu disse, é muito ao estilo da Agatha Christie, eles estão ali todos juntos, há algumas quesílias, há algumas coisas que vêm à tona, mas as coisas começam a correr mal. E portanto, quando começa a correr mal, eles não sabem muito bem com o que podem contar e nós, à medida que vamos avançando, vamos tentando perceber o que é que está a acontecer, quem é que está por trás das coisas que estão a acontecer, mas mais do que isso, isto é um livro que faz uma crítica muito boa ao mercado editorial e portanto nós temos aqui estes autores, como eu disse, de géneros diferentes, todos eles são autores de meio da tabela, portanto são autores que são bons o suficiente para se manterem no meio da tabela de vendas, mas não são autores que consigam chegar ao topo, mas ao mesmo tempo também não são completos desconhecidos. E portanto é um livro que analisa no fundo tudo o que está associado ao facto de um autor muitas vezes ficar preso a um género específico e se cria um rótulo, de que forma esses rótulos acabam por influenciar o percurso de um autor, de que forma eles são vistos pelo próprio mercado editorial, o facto de as pessoas muitas vezes estarem dispostas a abrir mão de outras partes da vida delas para conseguir chegar a algum lado e portanto estão aqui muitas críticas extremamente interessantes. Se isto for uma coisa que vos interesse, mercado editorial, muitas das coisas que estão aqui acabam por estar relacionadas até com muitas das coisas que nós vamos vendo a nível de redes sociais, de críticas, por exemplo, a géneros literários, que romance é inferior a algo mais literário, por exemplo, de que forma, por exemplo, ficção científica e fantasia são vistas em comparação com outros géneros literários, e isso são coisas que estão aqui a ser exploradas no livro entre as várias personagens e é extremamente interessante, gostei imenso e portanto para quem tem interesse neste tipo de temáticas, sinceramente vão para este livro porque não se vão arrepender. É Vi Schwab fora de pé, porque ela geralmente escreve fantasia, no entanto gostei muito de ver a forma como as autoras abordaram estas questões e a forma como as personagens se relacionam umas com as outras. Portanto, para quem gosta desta temática, definitivamente O Final Escreve-se Sozinho. Elas já estão a escrever outro livro em conjunto e eu estou muito curiosa para perceber se vão manter o registro ou não, ou se vão fazer outra coisa completamente diferente. O livro seguinte foi escolhido com base em preparação para a Feira do Livro, portanto, leituras de maio, e eu tinha alguns autores que ia querer apanhar na Feira do Livro e decidi que era uma boa altura para ler Mafalda Santos. E acabei por selecionar aqui o do outro lado, apesar de eu ter pelo menos mais o Enquanto o Fim Não Vem, mas este aqui é anterior a nível cronológico de publicação e além disso é um livro que me tinha sido oferecido por uma das meninas das Bruxas Góticas dos Retiros e então eu achei que era um bom sítio para começar. Felizmente que eu tenho outro livro da autora e portanto eu vou ler mais da Mafalda, mas este livro não funcionou para mim. Este livro acaba por nos levar aqui a
explorar a questão da teoria de cordas e a questão de multiversos, de termos vários mundos paralelos. Na história nós acabamos por estar a seguir uma pessoa que passou por um mundo paralelo, esteve lá durante algum tempo, acabou por regressar para o nosso mundo, mas não sabe muito bem o que é que aconteceu, acabou por se apaixonar perdidamente por alguém do outro lado e não sabe muito bem como regressar, mas a vida dele acaba por ficar toda condicionada por aquilo que experienciou do outro lado. E portanto, quando surge a oportunidade de talvez regressar lá, ver e ir ter com a pessoa por quem se tinha apaixonado perdidamente, acaba por embarcar nessa espécie de viagem para um mundo paralelo ao nosso. E desta vez já de forma consciente. Portanto, a primeira vez aconteceu, ele não sabia o que é que estava a acontecer e viu-se só simplesmente num sítio que era parecido com aquele em que ele vivia, mas com regras muito diferentes. A verdade é que o mundo paralelo onde o Gabriel vai parar é um mundo que, apesar de ser muito semelhante ao nosso, está com regras extremamente rígidas, muito distopia, basicamente, e portanto quando ele regressa ao nosso mundo ele fica com medo do que poderá ter acontecido à Sara, que foi a rapariga por quem ele se apaixonou. O que é que não funcionou particularmente para mim neste livro? Para começar, o facto de a Mafalda chamar constantemente teoria das cordas vibrantes. Não é o nome da teoria e isso incomoda-me e, portanto, se tivesse sido mencionado só uma vez, talvez passasse. As cordas efetivamente são vibrantes, mas não faz parte do nome e, portanto, senti que passou aqui algo a nível de edição que devia ter sido revisto, porque efetivamente a teoria existe e não é essa a denominação dela. E depois é o facto de o livro ter pontos bastante interessantes na forma como se poderia ter desenvolvido, mas acaba por estar muito focado no romance, que para mim foi de longe o pior caminho que a Mafalda podia ter dado a esta história, porque o romance não tem interesse absolutamente nenhum. Eu gosto muito de romances, o romance deste livro não funcionou, e o facto de ser no fundo o foco do que está a acontecer aqui não funcionou de todo para mim. Portanto, eu acho que havia pontos muito mais interessantes a serem desenvolvidos, distopias e principalmente esta questão toda de mundos paralelos é sempre uma excelente desculpa para se desenvolverem aqui algumas ideias que temos relativamente ao que funciona e não funciona no mundo a nível político, social e, portanto, acho que foi um livro que ficou muito aquém daquilo que podia ter sido. Um livro que eu li bastante rápido e não é difícil de ler, mas efetivamente acho que podia ter sido muito melhor se o foco tivesse sido outro e eu sei que isso é uma questão pessoal. Eu pessoalmente preferia que tivesse desenvolvido noutras áreas. Obviamente a Mafalda achou que este teria sido um bom ponto para escrever e portanto é um livro que poderá funcionar para vocês se gostarem mais de histórias focadas no romance. Não funcionou para mim. Portanto, ainda bem que tenho outro da Mafalda e ainda bem que os últimos também me chamam mais a atenção porque eu quero mesmo dar uma segunda oportunidade aos livros da Mafalda e, portanto, este não funcionou, vamos ver os outros porque nem todas as histórias funcionam para nós. O livro seguinte foi lido para o Clube de Leitura, eu já vos falei sobre ele no vídeo em que falei dos livros que tinha comprado em maio, portanto chegou a altura de vos falar um bocadinho mais sobre ele. Estou aqui a falar do Rapaz que Prendeu o Vento, de William Kamkwamba, um livro que nos vai levar aqui a explorar a história do próprio William, portanto é um livro que é biográfico, autobiográfico, com a ajuda de alguém que está habituado já a escrever, não será o William, que a área dele de interesse nem sequer é necessariamente a escrita, e portanto o William acabou por passar por situações bastante... desagradável é uma palavra que não é suficiente para cobrir o que aconteceu no Malawi. Neste ano, eu penso que é em 2000. Basicamente houve uma altura em que o Malawi passou por uma seca muito grande e isso fez com que não houvesse comida suficiente para as pessoas, muita gente morreu de fome, as pessoas já estavam a vender tudo o que tinham para conseguir arranjar o mínimo possível, fazer a comida esticar e nós sabemos que isto é bastante comum em áreas rurais que estão muito dependentes daquilo que cultivam para conseguir sobreviver. E portanto, o que é que acontece quando existe uma seca, ou então quando vem muitas chuvas que também impedem que as sementes germinem, por exemplo, o que é que acontece às pessoas? Passam por momentos extremamente complicados. Muitas pessoas morrem de fome. No caso do William, logo no início, quando as coisas começaram a apertar,
ele teve de deixar de ir à escola porque não tinha meio de pagar as aulas e de poder assistir a elas. E o que aconteceu foi que o William, sendo um miúdo muito curioso e que gostava mesmo de conhecer, de saber, não podia ir às aulas, mas conseguiu continuar a fazer o percurso até à biblioteca e acabou por ir vendo os livros, principalmente aqueles que estavam relacionados com coisas que ele achava que podiam estar a dar nas aulas e, portanto, era uma maneira dele tentar manter-se a par daquilo que os colegas estavam a aprender. À medida que ele foi indo à biblioteca vendo esses livros, acabou por se deparar com uma maquete de um moinho de vento e, portanto, ele percebeu que talvez conseguisse criar um moinho de vento na aldeia dele, principalmente agarrado à casa dele, pudesse gerar eletricidade. A eletricidade iria permitir não só que eles tivessem uma vida para lá das horas de luz, portanto, o que é que acontece quando não há eletricidade? Acabamos por ficar bastante limitados, o que é normal, deitar muito cedo, levantar muito cedo, a vida fica dependente das horas de luz. E o William, além disso, achava que, tendo acesso à eletricidade, daria para criar um poço, puxar água e já não estarem dependentes de haver chuva para conseguir garantir que as plantas iriam sobreviver e que eles iam ter acesso a alimentos. Basicamente é isto. E, portanto, o William não só se deparou com esse conhecimento, com essa maquete, como acabou por começar a tentar encontrar as partes que precisava para efetivamente construir um moinho de vento. E se vocês virem fotografias, o livro tem fotografias, tem imagens, não só de membros da família dele, dos quais ele vai falando, mas também das coisas que foi encontrando, da ideia inicial que ele tinha do moinho de vento, o primeiro que ele construiu, de que forma foi extremamente complicado e que lhe causou algumas lesões, porque era uma coisa mesmo muito rudimentar e que facilmente podia magoar alguém, porque é um moinho de vento, tem que ter forma de ser parado e quando fazem as coisas com acesso a ferro velho, por exemplo, não há propriamente um sistema de segurança que permita ir mexer onde é suposto quando as coisas não correm muito bem. E, portanto, é um livro que acaba por explorar muito do que é a cultura do Malawi, a forma como homens e mulheres, por exemplo, fazem as refeições em separado, a forma como há muitas crenças relacionadas com coisas do dia-a-dia. E depois é muito interessante ver a forma como o conhecimento acaba por esbarrar aqui um bocadinho nas crenças, e isto é interessante, eu já tinha falado disto até no mês passado, relativamente ao folclore português, portanto, de que forma muitas vezes as crenças esbarram com o conhecimento, portanto, nós vamos começando a estudar, vamos começando a saber mais, saber como o mundo funciona, e às vezes as crenças deixam de fazer sentido, mas mesmo assim há pessoas que mantêm um conhecimento no mundo e conseguem manter essas crenças, coisas que às vezes não têm explicação, e é extremamente interessante. E, portanto, o William aqui dá-nos uma visão muito grande do que era o Malawi. O Malawi, infelizmente, ainda não desenvolveu muito para lá daquilo que está nestas páginas, apesar de o William ser exatamente uma das pessoas que está a fazer mais para esse desenvolvimento, e foi alguém que, sendo um miúdo, que criou esta situação toda, não é, de gerar eletricidade, que não é paga, porque era um moinho de vento, portanto bastava haver vento para ele estar a gerar eletricidade para a própria casa, e depois acabou por estender um bocadinho mais para a aldeia onde vivia. E isso levanta aqui uma questão muito importante, que é importante tanto no Malawi como no mundo inteiro. Quantas pessoas, quanto não podia já ter sido desenvolvido se houvesse mais pessoas a terem acesso à educação? E nós estamos na Europa, e, portanto, a educação para nós é uma obrigação, e muitas vezes vemos como uma obrigação: ai, tenho de ir à escola, ai, tenho de aprender coisas que não me interessam. A verdade é, existem muitos países ainda em que não há acesso à educação, e talvez estejam a perder mentes brilhantes, porque não têm acesso a ela. E, portanto, como é que o mundo poderia desenvolver se efetivamente houvesse mais pessoas a terem acesso e direito à educação? E de que forma o mundo poderia ser um sítio muito mais agradável para toda a gente se isso acontecesse, e não como uma forma de obrigação, mas é um direito. E, portanto, este livro levanta muitas questões e eu achei extremamente interessante. Portanto, se for algo que vos interesse, seja conhecer um bocadinho mais sobre o Malawi, seja conhecer mais sobre o William, que eu cheguei à conclusão que é para aí um ano mais novo que eu, quando eu achei que era muito mais novo, então venham para este livro. Lá está, não dá para avaliar uma biografia, mas com certeza vão aprender muito com a história que está neste livro, e, portanto,
vão para ele, simplesmente vale muito, muito a pena. Depois chegamos a um livro lindo que eu já andava a namorar há vários meses, quando descobri que ele existia, basicamente, e entretanto acabei por perceber que ele ia ser traduzido, e ainda bem, porque nós precisamos desta história. E eu estou a falar de O Jardim Paris, de Gaël Jonier. Este livro é qualquer coisa. Nós temos aqui a história de Rose. Rose é um menino que nasceu num cabaré. Todas as mulheres que estão neste cabaré têm nomes de flores, daí ser um jardim, e todas elas são extremamente bem cuidadas, todas elas têm uma relação extremamente próxima entre elas e, portanto, Rose, quando nasceu ali, foi um menino muito acarinhado, foi alguém que recebeu amor de todos os lados à medida que foi crescendo e, eventualmente, quando chega à idade disso, acaba por querer dançar, porque no fundo é aquilo que ele conhece, é aquilo que ele viu a vida inteira. As mulheres que ele ama e admira têm essa profissão e, portanto, é algo que ele vê com muita naturalidade e que quer muito explorar, porque ele gosta muito de dançar e, portanto, pede autorização para fazer uma performance, e a verdade é que corre muito bem e, mais uma vez, é acarinhado de todos os lados e principalmente também do público, e portanto ele acaba por ver aqui uma profissão a desenrolar-se à frente dele, mas mais do que isso ganha um fã. E portanto, o que é que nós temos aqui? Além daquilo que eu disse até agora, em que nós temos alguém que cresce no cabaré, que é extremamente acarinhado por todos os lados, nós vamos ter aqui uma história que é principalmente sobre identidade. E eu nem sequer vou estar a referir necessariamente identidade de género, que também acaba por ser abordado, mas é muito relacionado com sentirmos bem na nossa própria pele. O que é que faz com que alguém se sinta bem na própria pele? E muitas vezes isso está dependente das pessoas que estão à nossa volta, e eu acho que isso está explorado de uma forma lindíssima. Eu chorei com este livro, não vou dizer que não, porque chorei com este livro. O livro está mesmo muito bonito. Quando há questões relacionadas com a identidade de género a serem levantadas, a forma como a autora decidiu explorar ou responder a essas questões é extremamente equilibrada, muito orgânica. As personagens com as quais ele se cruza às vezes fazem questões, mas percebemos que não são necessariamente mal intencionadas. É uma curiosidade que às vezes pode ser vista como intrusiva, mas não há uma violência por trás dessas questões. E a forma como a questão toda da identidade de género está a ser explorada é simplesmente lindíssimo. E a questão de é rapaz ou rapariga? E ele tem uma resposta para isso, e é uma resposta bastante interessante, e acredito que muitas pessoas fossem gostar de ler este livro, não só para perceber um bocadinho melhor do que é a identidade de género, mas também, se calhar, para sentirem um abraço que talvez não tenham sentido, porque é muito fácil julgarmos alguém quando não compreendemos. Não compreendemos opções, não compreendemos vivências, não compreendemos que alguém possa simplesmente querer ser livre. E eu acho que o que este livro tem de lindíssimo é o facto de nós termos uma personagem completamente livre de ser quem é, porque tem pessoas que o apoiam, pessoas que o amam de forma incondicional, e não é uma pessoa, não é a mãe, não é uma das pessoas que está no cabaré. Ele tem todo um conjunto de pessoas que simplesmente o amam como ele é, e é intencional o facto de eu estar a dizer o amam, de estar a tratar como rapaz, mas eventualmente quando vocês lerem o livro vão perceber porquê, e portanto acho que é mesmo um livro lindíssimo, tão puro, tão cheio de amor, tão... simplesmente, se tiverem alguma curiosidade na temática, vão ler. Se tiverem pessoas na vossa vida que talvez tenham muitas questões pessoais relacionadas com estas temáticas, ofereçam um livro. Leiam um livro com essa pessoa também, debatam um livro. Acho que é... lá está. É só puro, é só lindo, é amor, é liberdade. Sinceramente é daqueles que vai ficar comigo para sempre, que eu tenho vontade de oferecer, que eu vou oferecer. Não é só vontade, eu sei que vou oferecer este livro. Não este é meu, este não vai a lado nenhum. Mas, sinceramente, vão para ele, não se vão arrepender, de certeza absoluta, porque vai ser dos livros mais bonitos que vocês vão ler nos últimos tempos, de certeza. De certeza. Depois de sair do Jardim Paris,
Acabei por me manter na banda desenhada, tinha um volume novo de Echo Mon Miroir, portanto Les Chimères de Venise. São histórias que eu tenho estado a gostar bastante de ler. Eu já vos disse, a Fourmi é uma rapariga muito especial, muito peculiar. Ela vem do nosso mundo, acabou precisamente por atravessar para um mundo paralelo ao nosso, onde a tecnologia está extremamente pouco desenvolvida, mas ao mesmo tempo tem aqui coisas muito particulares, muito peculiares, como é o caso de todo este mundo ser gerido por écureuils, portanto por esquilos, que são sacerdotes e que mexem os cordelinhos todos neste mundo. E portanto, o que é que acontece com a Fourmi? A Fourmi acaba por incorporar pessoas que acabaram de morrer e quando tem alguma coisa que ficou pendente, acabam por ir para a Fourmi, que está ali muito próxima e que, como tem essa capacidade, vai acabar por incorporar essas pessoas acabadinhas, fresquinhas de caput, e vai acabar por terminar o que quer que eles tenham pendentes. O que é que acontece aqui? Nós aqui temos uma personagem em Veneza que está a tentar dar cabo da cidade. Sinceramente parece a Isma do Pátio e o Imperador. Mas olhem, só visto. Estes livros estão em francês, eu tenho a ideia que eles estão traduzidos para espanhol também, mas penso que não estão para inglês. De qualquer forma, é aqui do Alexandro Barbucci, que é um dos criadores da Switch. Eu não sei se isto já tinha dito, ou pelo menos já não digo há algum tempo. Estes livros, o que é que me falta, sinceramente, neles? Eu divirto-me imenso a ler estes livros. No entanto, falta-me no fundo uma linha orientadora para esta história, porque eu tenho a sensação que inicialmente os autores tinham a ideia de explorar algumas temáticas, ou pelo menos de direcionar num determinado sentido, e sinto que desde os primeiros, sei lá, 3, 4 volumes, essa linha orientadora deixou de existir e, portanto, neste momento, quando eu venho para um livro deste, já é pensar, ok, vou-me divertir um bocado com a Fourmi, que vai estar a fazer penteados novos e a incorporar alguém e a resolver os problemas pendentes que as pessoas deixaram quando morreram. E portanto tem sido mais pela diversão de estar a acompanhar esta personagem do que necessariamente estar a perceber o que é que está a acontecer neste mundo. De vez em quando lá vem um toquezinho de alguma coisa que, ok, ainda não tinham dado esta informação. Mas sinto mesmo que o foco já não está necessariamente na espinha dorsal da história, portanto já não é necessariamente com um caminhar para algo, é mais para efetivamente estarmos a acompanhar aqui as aventuras da Fourmi, do Yuri e do Sigisbert. E sinceramente esta história acaba por focar um bocadinho mais no esquilo que anda com ela, no sacerdote que anda com ela, e foi uma história paralela extremamente peculiar, porque eu não estava à espera e foi engraçado, curioso, fofinho e triste ao mesmo tempo. Portanto, são livros que é mesmo mais pela piada e eu sinceramente costumo rir bastante ao longo destes livros e voltar a estas personagens. Este aqui, então estamos a ver a Veneza quase a ser destruída porque alguém está extremamente chateado, basicamente. E chegamos ao último livro do mês e que na realidade ainda me acompanhou durante uns 2 dias de junho. E é um livro... Ai, eu estava tão deserta para ler este livro. Era um dos meus mais antecipados de 2026. Se viram esse vídeo, então sabem que o livro já saiu, já tinha chegado cá a casa e agora vão saber que eu já o li e o que é que achei. Portanto, tem aqui O Segredo dos Dias Felizes, da Barbara Davis. Ano passado eu li o Eco dos livros antigos e gostei imenso. Gosto muito da forma como a autora escreve. Podia ter sido uma questão de ter sido só nesse livro, mas a verdade é que agora tenho a prova que não. Gosto mesmo muito da escrita desta autora e nós aqui vamos voltar a ter um bocadinho uma história que acaba por se relacionar com a Segunda Guerra Mundial. No Eco dos livros antigos nós estamos a acompanhar personagens que estão nos Estados Unidos da América, portanto temos alguém que é de lá e alguém que vem do Reino Unido a trabalhar como jornalista e que vai acabar por ir parar aos Estados Unidos. Neste caso nós temos a Soline, que é francesa e acaba por ter de fugir para os Estados Unidos, e acabamos por ver a Rory, que está a lidar também com uma perda e que acaba por encontrar qualquer coisa que pertence à Soline. Nós temos aqui a Rory, que para todos os efeitos é a nossa narradora principal. Ela é muito nova, mas acabou por se apaixonar também perdidamente por alguém, só que essa pessoa estava a fazer trabalhos nos Médicos Sem Fronteiras e desapareceu. Não há rastro
do que aconteceu ao grupo que foi raptado, não tem tido notícias já há algum tempo e ela acaba por cair numa depressão muito grande e para tentar sair dessa depressão acaba por se apoiar muito em algo que fazia e que não tem feito nos últimos tempos, que é arte têxtil. Portanto, ela faz quadros com recurso a tecidos, a fibras, por aí fora. E com tudo isso acaba por tentar encontrar um espaço para criar uma galeria, não só para expor as coisas dela, aliás esse nem sequer é o foco principal, ela não quer necessariamente expor a arte dela, é qualquer coisa que ela faz para ela, mas ela também sabe a importância de haver uma galeria que apoie artistas novos que ainda não fizeram nome, artistas que têm meios diferentes de arte e portanto acaba por encontrar um espaço que ela gosta muito e esse espaço na realidade pertence à Soline, que era onde ela tinha uma loja de noivas e a Soline já vem com esse negócio de loja de noivas desde França porque era um negócio familiar e no fundo até um pouco envolto em magia. Portanto, quando eu comecei a ler este livro, quando cheguei aos capítulos da Soline, porque nós vamos ter aqui um duplo ponto de vista, nós temos a Rory no presente a tentar saber coisas sobre o noivo dela, a tentar ter notícias, ao mesmo tempo que está a tentar criar a galeria como uma forma quase de manter a mente ocupada para não estar constantemente na ansiedade de saber o que é que lhe aconteceu, até porque pode haver notícias muito más, e depois vamos ver aqui a Soline não só no presente, mas também relativamente ao passado. Quem ela era em França, o porquê de ter fugido, como foi a vida dela com a mãe e com a loja de noivas, o porquê desta ser uma arte que tem sido passada de geração em geração dentro da família dela, de mulher para mulher, e é precisamente nos capítulos da Soline que eu sinto que este livro me dá aqui uns toques de chocolate ou então de magia e sedução. E portanto, para quem gosta dessas duas histórias, eu acho que vai gostar muito deste livro, porque lá está, temos aqui quase uma magia imbuída nos vestidos, porque quando elas fazem vestidos têm pequenos toques específicos que fazem e dizem que quem casar com um vestido feito por alguma das mulheres desta família tem um casamento feliz pela frente e portanto acabam por ser muito procuradas precisamente por isso, porque toda a gente quer um casamento feliz. Elas não aceitam todas as noivas, deixo já essa dica, mas é muito interessante ver como estas duas histórias acabam por se entrelaçar. Portanto, a Rory vai acabar por encontrar qualquer coisa que pertencia à Soline e isso vai criar aqui um rasgo na carapaça que a Soline tem criado para ela para tentar lidar com o mundo. Ela também perdeu alguém na Segunda Guerra Mundial e, portanto, também compreendo o facto de a Rory não saber o que é que aconteceu ao noivo dela, porque é uma coisa que têm em comum. O homem que a Soline amava desapareceu na Segunda Guerra Mundial, a Rory tem então o noivo que desapareceu numa missão dos Médicos Sem Fronteiras. E portanto é muito interessante ver a relação destas duas mulheres, ver a forma como cada uma criou formas de se proteger do mundo e de se proteger daquilo que é esperado delas, mas que elas não têm necessariamente como um objetivo, a forma como elas vão deixando entrar a outra na vida delas e esta relação que se vai formando aqui, lindíssima. Acho que o final acaba por ser um bocadinho apressado. No entanto, para todos os efeitos, o bom deste livro não está no final, não é necessariamente aquilo que acontece no final para fechar aqui as pontas destas histórias, é a forma como estas duas mulheres se vão encontrar, não só uma na outra, não só também a nível de apoio, mas encontrarem-se dentro de si próprias e a forma como às vezes só precisamos que alguém acredite em nós para conseguirmos encontrarmos a nós próprias. É um livro que acaba por focar muito na arte como salvação e nós temos aqui muita questão da arte têxtil da Rory, que acaba por ser também um tipo de arte para a Soline, mas muitas vezes a arte como um motor pessoal, aquilo que faz com que dê para aguentar mais um dia, aquilo que nos faz avançar, aquilo que nos faz acreditar que pode haver um amanhã. E portanto é um livro que gostei imenso de ler. Por favor, deem uma oportunidade a esta autora, porque sinceramente tem sido extremamente interessante descobrir as histórias dela e portanto tanto este Segredo dos Dias Felizes como o Eco dos Livros Antigos são lindíssimos. Vão, simplesmente vão. Portanto, estes são os livros que eu li durante o mês de maio. São livros que eu gostei imenso, tirando aqui a da Mafalda que não funcionou muito bem para mim, mas
todos os outros, sinceramente, livros que as histórias continuam comigo, as personagens, as decisões, a história que está por trás e que tantas vezes acaba por se agarrar a nós, às vezes sem nos apercebermos que há qualquer coisa que ficou connosco. E por exemplo aqui a história do William Kamkwamba é uma dessas histórias que acaba por se agarrar muito a nós, principalmente porque com muita sorte nunca ninguém passou por este tipo de situações de fome extrema, seca, de vermos pessoas que conhecemos a morrer porque não têm comida, não têm forma de subsistência e portanto são livros que eu gostei imenso por coisas completamente diferentes, porque se vocês verem bem, temos uma biografia, uma ficção científica, um thriller suspense, um romance histórico. Este aqui eu nem sei muito bem o que dizer porque é só lindo, nem sei em que género é de encaixar, podia dizer que era romance, mas parece que não é o suficiente. E portanto aqui também será uma espécie de fantasia, ficção científica, banda desenhada. Portanto, estes são os livros que eu li durante o mês de maio. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se gostaram de os ler ou não, se algum deles entrou para a vossa lista de vou manter debaixo do olho, talvez dê uma oportunidade. Deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!